Olá, tudo bem? Tudo bem? Então, assim, nós nos encontramos aqui mais uma vez, né? E eu estava aqui pensando, refletindo sobre como é a nossa atitude no dia a dia, não é? O ser humano, nós observamos que nós somos, na verdade, uns somos a extensão dos outros, né? Nós ouvimos muitas vezes as pessoas falarem, e até estudos científicos dizerem, em que o ser humano ele é o produto do meio. E assim, em parte, eu vejo que isso tem um fundamento muito grande. Na verdade, nós realmente somos essa soma das pessoas com as quais nós convivemos, com certeza, né? Com certeza isso nos impulsiona ou isso nos trava. Por isso é tão importante que nós escolhamos, né, saibamos escolher as pessoas com as quais nós lidamos todos os dias, as pessoas com as quais nós estamos a conviver. E principalmente aquilo que a gente ouve dessas pessoas. Nós também somos, né, todas essas palavras que nós ouvimos no dia a dia, né, nós observamos que nós somos a junção, a complexidade, a coleção dessas palavras. E às vezes a gente ouve também as pessoas falarem, não, nós somos, né, principalmente o pessoal da educação física, né? Então o pessoal fala assim, que nós somos o que nós comemos. Sabe que a gente pode transpor esse entendimento para outras ideias, para outras interpretações? Porque, na verdade, a gente não se alimenta só fisicamente, mas nós nos alimentamos do que nós ouvimos, nos alimentamos do que nós propagamos, nos alimentamos sobre aquilo que está, né, conosco todo dia a dia. Tem até um provérbio que diz justamente isso, né, que a gente tem que saber com quem a gente anda e os outros falarão quem nós somos. Então diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Isso é uma fala assim realmente que traz um entendimento muito preciso. Interessante, se a pessoa ela anda com pessoas que são agressivas, ela possivelmente será uma pessoa agressiva. Se ela está no dia a dia com pessoas que têm vamos dizer assim, né, um equilíbrio emocional maior, que lidam com certos assuntos, ela tende a, então, verter para essa ideia de ser, às vezes, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais calma. Então, nós somos essa soma das pessoas que nós convivemos, do que ouvimos, do que falamos, do que nos alimentamos, né? Esses dias eu falava, em um momento, com algumas crianças, e isso serve para todos nós temos que comer as palavras. Temos que comer as palavras, seja por aquilo que nós ouvimos, seja por aquilo que nós lemos, né? Lemos no dia a dia, que nós estudamos. Então nós temos que comer as palavras. Para quê? Para que a gente possa degustar, digerir essas palavras. Isso faz realmente nós nos enchermos, né, de ideias, nos enchermos e nos motivarmos, nos ativarmos para as atitudes, né? Nos movermos. Na verdade, é justamente isso. Nós temos que ter cuidado com aquilo que dizemos sobre... Tem até duas palavras que eu acho interessante a gente compreender, que nós não temos que ficar no conforto. É claro que muitas vezes um certo conforto é bom. Temos que ter cuidado e permanecer nesse conforto por muito tempo. Porque nós temos, entre aspas, é claro, que partir para o confronto. Ou seja, temos que nos mover, temos que demonstrar nossa proatividade, a nossa atitude perante o dia a dia e sair do marasmo, sair da inércia. A gente não tem que pensar que as coisas vão acontecer assim, pronto, do dia para a noite. Não, é um processo, um dia a dia, é uma consistência sempre. E é interessante quando a gente fala dessa questão também, do que nós nos alimentamos e digerimos, né? E a gente propaga tudo isso. É que, por exemplo, tinha um senhor que ele vivia na beira da estrada e ele ali observando tudo ali, né, sem saber o que fazer muito, já estava ali uma certa idade,
ele falou assim, agora eu vou fazer o seguinte. Ele observou que o movimento ali era grande e assim, ele não tinha rádio, então ele não ouvia o rádio, ele tinha uma deficiência visual, então ele não conseguia ler muito, mas ele tentou superar tudo isso. O que ele pensou? Ele sabia fazer alguns pratos, algumas coisas, e ele começou então a fazer cachorro-quente. E esse cachorro-quente dele, ele começou a fazer anúncio, né? Colocava cartazes assim na beira da estrada e começava a anunciar, né? Olha o cachorro-quente especial! Olha o cachorro-quente especial! E isso começou a chamar a atenção das pessoas ali, e as pessoas começaram a parar, e ele fazia, né? Comprou a salsicha, comprou o pão, e realmente as pessoas começaram a gostar muito. Com isso ele passou a comprar mais pão, passou a comprar mais salsicha, e com o lucro daquilo ele abriu uma mercearia, né? Olha só que coisa legal, né? Daí começou a realmente a prosperar através da sua criatividade. Talvez ele ia falar, agora eu já estou mais de idade, não tenho muito o que fazer, poderia estar numa crise, mas ele utilizou a partir daquele momento, né, para ele poder se superar. E aí ele passou a descobrir as oportunidades nessas crises que ele começou a vivenciar após uma certa idade. Porém, um dia, ele tinha um filho que estudava fora, fazia faculdade, na cidade grande, e esse filho, aos dois conversaram por telefone, falou, ô pai, tudo bem? Né, conversando ali, falou, pai, você ouviu aí que está chegando em uma crise internacional muito perigosa, hein? Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. E o pai começou a refletir sobre aquilo e tudo mais. Falei, meu filho, ele faz faculdade. Meu filho, ele ouve rádio, né? Ele lê jornal todo dia. Então, ele deve saber o que ele está falando. Deve saber. Então, o que ele falou? Ele ficou assim, tão pensativo, tão reflexivo, que ele diminuiu a compra da salsicha, reduziu a compra dos pães. Com isso, também, o que ele fez? Ele tirou o cartaz dele lá da beira da estrada. Aqui ele ficava apregoando, né? Sempre olha o cachorro-quente especial. Parou de falar isso, parou de fazer isso. Então, o que aconteceu com isso? O resultado foi que realmente as vendas caíram. E as vendas caíram, né? E ele depois, ao conversar novamente com o filho, meu filho, realmente você tinha razão, hein? Tinha razão, né? A crise realmente já chegou aqui. Olha só, tá vendo? Na verdade é isso, olha. A gente tem que ter cuidado, né? Para quem e para qual situação que você dá ouvidos. Não é verdade? Ele realmente é uma pessoa que era, né, um filho dele. Só que às vezes ele ficou ali só em ouvir aquilo, aquelas palavras, aquilo que ele estava ouvindo, e ele tomou aquilo como total verdade, não foi procurar, não foi compreender o que estava acontecendo, e com isso ele só foi se desmotivando, né, até realmente parar a sua atividade que ele estava desenvolvendo tão bem. E na verdade, o que a gente quer compreender? Que nós podemos vencer realmente em qualquer área da vida que a gente quiser, que a gente tiver essa vocação, que a gente tiver essa energia, né? Podemos ser realmente vencedores nessas áreas que nós escolhermos para a gente. Contudo, claro que não quer dizer que nós não vamos encontrar obstáculos, pelo contrário, nós vamos ter obstáculos, né? E talvez o primeiro deles é justamente esse, a incredulidade. Nós temos que vencer este grande, este perigoso, esse forte, né, isso que é tão forte que pode ser um grande obstáculo na nossa vida, que é não acreditar em si mesmo. Então precisamos observar quem nós damos ouvidos, e a partir daí compreender que a gente tem que dar ouvidos ao que está no nosso coração, que é o que está gritando no nosso coração. E o que está gritando, muitas vezes está dizendo, olha, vai lá, você pode, vai, você consegue. E às vezes a gente não dá ouvidos para isso, para o que está aqui, ó, no nosso coração. Gostaria de lembrar ainda, né, há uma palavra muito forte que nos diz que nós devemos confiar no Senhor e fazer o bem. Assim, né, nós habitaremos na terra e verdadeiramente seremos alimentados.
vamos nos deleitar no Senhor, que Ele ouvirá a voz, ouvirá o que está no nosso coração. E a partir disso, entregar o nosso caminho a Deus, entregar o nosso caminho, confiar nele, que Ele tudo nos fará. No mais, desejo a todos vocês, né, um excelente dia, uma excelente semana, que Deus te abençoe. Nos encontramos uma próxima vez, se Deus quiser. Tchau!